Guaíba a 300 por hora. Eduardo Paganella e Bernardo Bersch. Muito boa tarde, ouvintes. Agora 1h07. A temperatura neste momento em Porto Alegre na casa dos 18 graus. Você está no ar com o Guaíba 300 por hora, o programa para você fanático por velocidade. Comigo, Eduardo Paganella, e a co-apresentação do jornalista do Correio do Povo, Bernardo Bersch, ele que acabou de chegar ao estúdio trazendo os nossos convidados, ele mesmo já vai falar. No programa de hoje tem Fórmula 1 e vamos tratar especificamente de protótipos. Muito boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Eduardo, meu companheiro de equipe aqui da Velocidade. Estamos aqui com o Juliano e o Ademar Moro, pessoal que fabrica carros de corrida no Rio Grande do Sul, para conversar sobre o automobilismo gaúcho, sobre os novos protótipos que estão correndo por aí. E vamos também fazer uma análise de meio de temporada aí da Fórmula 1. Lembrando que o ouvinte pode participar com o WhatsApp da Guaíba no 51 9388 7532 e também que a edição na íntegra do programa pode ser conferida em seguida no blog Pitlane do site do jornal Correio do Povo. Beleza, Bernardo. Então vamos conferir os destaques do Guaíba GP de hoje. Quem foi o destaque na primeira metade da temporada da Fórmula 1? Você poderá opinar pelo WhatsApp. Pilotos reclamam de reformas em Monza e Interlagos, que acabaram com o desafio nas curvas. E ainda uma fábrica de carros de corrida no Rio Grande do Sul. Juliano e Ademar Moro transformaram Tarumã em Le Mans com os seus protótipos. Muito bem, muito bem. 1h09, 1h09. Nós vamos abrindo o programa, já criando um espaço para você interagir conosco através do WhatsApp 93887532, 93887532, WhatsApp da Guaíba. Você pode interagir conosco e vamos lançar a pergunta, Bernardo, a pergunta do dia: quem foi o destaque da primeira metade da temporada de Fórmula 1 de 2014? E temos aí alguns candidatos, né? A gente até diverge, estávamos conversando fora do ar, eu e o Bernardo, temos divergências em relação ao... O meu candidato, tu tem divergências, mas eu acho que tu não faz ideia do meu candidato. Ai. Também o Juliano Moro e o Ademar Moro vão falar conosco. Por que eles estão aqui, Bernardo? Porque amanhã é dia dos pais também, né? Então a gente aproveitou o momento. Tem tudo a ver, né? Carrinho, acho que é o primeiro sonho de criança, ou pelo menos da minha época, que não é tão longínquo assim, era carro de corrida, ir no autódromo e ser piloto, andar de kart, e o pai envolvido nessa cultura de automobilismo. Eu acho que também aí. Porque a gente ainda cresceu numa época que a gente tinha grandes pilotos brasileiros na Fórmula 1. Não que hoje a gente não tenha, mas tem pilotos de menor expressão, né? Em relação aos que a gente... Se a gente for comparar o Felipe Massa com, enfim... Nelson Piquet, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi. O Emerson eu não cheguei a pegar, assim, mas a gente sabe, a gente vê corridas antigas e acompanha. Muito bem, tá aberto então o WhatsApp da Guaíba, também você pode participar através do Twitter, hoje especialmente no meu Twitter, _Paganella, você pode mandar o recado através do Twitter, falando quem foi o destaque desta primeira metade da temporada da Fórmula 1. Primeira metade não, né? Porque são 11 corridas, agora só faltam 8. Mas as férias. Teve as férias, exatamente. É o período que marca as férias da categoria. Muito bem, Bernardo. Então, vamos começar. A sua opinião, quem foi o destaque da primeira metade? Eu quero a tua opinião primeiro, porque o teu vai ser mais dentro do esperado, eu acho. Tá bom, então... Vai, tu tá pedindo, te arrisca aí, paga pra ver. Eu vou aproveitar e vou me arriscar, e daí vou convidar também os nossos entrevistados do dia, que vão dar o seu pitaco, né, a sua opinião. Pra mim, destaque da primeira metade, ou das primeiras 11 corridas, no primeiro período da temporada, Lewis Hamilton. Por quê? Por que Lewis Hamilton? Analisando assim todo o contexto, um contexto de quebras, problemas do carro, batidas, enfim, tudo deu errado para o Lewis Hamilton e ele está a apenas 14 pontos do seu companheiro de equipe Nico Rosberg. Se a gente levar em consideração assim,
uma corrida tem 25 pontos, tá? Ele conseguiu ir melhor, tirando enfim, as quebras, o desempenho dele em corridas é melhor do que o do Nico Rosberg, se a gente levar em consideração só as que os dois completaram. Pra mim, Lewis Hamilton é o destaque. Pra ti, Bernardo? Eu não tiro completamente a tua razão, mas tem aquele argumento de que o cara faz a própria sorte, né? E o Hamilton tem aquela fama de ser um cara esquentado, que não é muito simpático com o carro. Já tinha fama de quebrador da Mercedes no ano passado, apesar de que o carro em si tinha problemas. Mas o meu destaque é o senhor Jules Bianchi, da Marussia. Tem seu valor. Principalmente porque ele puxou o carro muito além do que deveria o carro da Marussia. Fez o primeiro ponto da equipe, ou os primeiros 2 pontos da equipe, no GP de Mônaco, com uma pilotagem espetacular. A Marussia que está inclusive na frente da Sauber, se eu não me engano, aliás, está na frente da Sauber na pontuação do campeonato. Tem 2 pontos conquistados pelo Jules Bianchi naquele GP de Mônaco. E a Sauber, que é uma equipe tradicional, já dá para considerar tradicional. Ela começou ali no início dos anos 90, se limpinha, honesta, 92, 93 ali, e sempre se manteve naquele patamar. Às vezes subia um pouco mais, a gente esperava, agora a Sauber vai chegar, não vai ser a grande, mas vai ficar entre as grandes, vai brigar. Para fazer um comparativo, por exemplo, o nosso amigo Fernando Alonso, que talvez seja considerado hoje em dia o melhor piloto da categoria por muitos, com a Minardi não conseguiu fazer pontos com a Minardi, né? Na sua temporada. Mas, olha, é comparável. A Marussia não é muito melhor do que foi a Minardi, eu diria. E aí? Qual é a opinião dos especialistas? Juliano Moro e Ademar Moro, os especialistas. A gente dá os pitacos aqui, vocês é que realmente sabem dessa coisa chamada automobilismo. Quem foi o destaque da temporada, do início, né, dessa primeira metade? Juliano, bom dia. Boa tarde, bom dia. Boa tarde. Estou no meio do... a minha opinião é do Ricardo. Acho que ele é o cara que realmente ninguém esperava que ele fosse chegar lá e fazer o que está fazendo. Concordo que o Lewis Hamilton, para mim, eu torço para ele. Ele já é uma realidade, né? É um piloto muito rápido. É um piloto que até o Rosberg até está fazendo bonito, né? Tá andando muito bem para conseguir andar junto com ele. Mas ele já era uma realidade. Agora o Ricardo, como queiram, para mim realmente é um piloto que ninguém esperava. Ele está fazendo realmente um belo trabalho. Ademar. Eu concordo com o Juliano também. Eu acho que esse Ricciardo, ele é uma novidade assim boa, né? Ele é muito rápido, ele se destacou muito rapidamente, né? Recém chegou. E assim, pela falta que a gente tem, o Brasil tem um piloto na ponta, né? Eu até perdi um pouco o interesse pela Fórmula 1. Não tenho visto todas as corridas, mas de qualquer maneira eu torço assim para o Lewis Hamilton, né? Eu considero que ele é muito rápido. Como se comentou antes, ele tem alguns predicados que ele judia do carro, ele usa o carro ao extremo, então daqui a pouco o pneu desgasta um pouco mais rápido, mas ele realmente é uma estrela, eu sou fã dele. Eu também, eu particularmente acho que ele é acima da média. Eu acho que ele, assim, ele e o Fernando Alonso e os outros são, claro, algumas diferenças, mas os dois estão num degrau acima do... Só para o meu fã-clube inexistente não me criticar, eu sou fã do Fernando Alonso, mas eu acho que o Bianchi fez algo mais inacreditável claro. nesse primeiro parte da temporada. Sobre o Ricardo, Ricardo, a forma de falar dele, o jeito que se fala sobre o nome dele, 131 pontos no campeonato, terceira colocação, e ele tá, digamos assim, não botando no bolso, mas ele tá superando nada mais nada menos que o tetracampeão Sebastian Vettel. Ou seja, apesar de estar na temporada de estreia na RBR, né, onde se esperava que o Vettel fosse ter um domínio, até porque já tem mais tempo de casa, conhece o carro, o Ricciardo tá em terceiro lugar, tem 2 vitórias já na competição, então Ricciardo... E ainda foi contestado, né, antes da temporada, muita gente falou que o Verne, que era companheiro dele na Toro Rosso, era melhor que ele, porque é melhor nas corridas. E ele meio que tá... Ou o Verne realmente é muito bom, ninguém tá vendo. Mas eu tá sinceramente acho o laço do Kvyat. Um belo piloto, assim, eu acho que ele... Eu até achava que era mais merecido o Verne ir para a RBR do que o Ricciardo. E suspeitei no primeiro momento, mas foi uma suspeita, nada de informação, que tivesse um pouco a ver com a idade. O Verne é muito novo, se eu não me engano tem 22, 23 anos, ele é um piloto muito novo. O Ricciardo já é um pouco mais velho.
E também o fato de ser um australiano, porque saiu o Mark Webber e eles precisavam talvez colocar algum outro australiano, talvez por uma questão de patrocinador, não sei se tem algum patrocinador, mas eu suspeitei isso. Só que agora o Ricciardo está mostrando que não, que é justamente o contrário, ele é muito rápido e tem muita qualidade. Ou foi só o belo sorriso de 252 dentes do Ricciardo, né? Dá aquele sorrisão no pódio, é bom para tirar foto de patrocinador. Outro que tem que ficar de olho, que parece excepcional, é o Kvyat. Esse aí, eu tô... Ninguém por dava enquanto, nada, né? ele tá fazendo muito bem, tá andando muito bem. Eu acho que é um outro piloto que logo vai estar acho que andando lá na ponta. E da Rússia, onde a gente não está acostumado, ou não estava acostumado a ver surgir assim, grandes nomes. Teve o Petrov recentemente, mas não andou lá muito bem na Lotus e inclusive era muito contestado e só diziam que era só pela grana que ele trazia lá dos patrocinadores. Vitaly Petrov não fez falta, né? Depois que deixou a Fórmula 1. Não era lá não muito era um espetacular. grande piloto. Não era nem espetacular que nem o Pastor Maldonado, assim, que nem no sentido se envolvia. Porque criava notícias. Só para entrar num outro mérito, a gente falava da Marussia e da Sauber. Marussia tem 2 pontos no campeonato, a Sauber é a 10ª colocada, não marcou nenhum ponto. Está junto com a Caterham. Ou seja, se a Caterham der um pouco de sorte ali, choveu, enfim, acontece alguma coisa... Eu vou usar uma metáfora do Vitor Gens, que ele falou da Corrida do Milhão, que na primeira temporada dele ele precisava que um meteoro caísse na pista para ele ganhar a Corrida do Milhão na Stock Car. A Caterham, eu acho que precisa mais ou menos do meteoro, assim, ela é muito não pior, é só né? a sorte. É que, querendo ou não, a Marussia, a gente geralmente fala das equipes de cima, né? É engraçado isso. Falar das equipes de baixo até parece mais difícil, mais estranho. Mas a Marussia parece ter um carro mais equilibrado do que as outras, do que a Sauber até. Porque a Sauber tem pilotos interessantes, mas a Marussia parece ter um carro mais equilibrado do que a Sauber e do que a Caterham. Ou seja, a Marussia do que a Sauber e a Caterham. Eles acertaram a mão, né? Como diz outras vezes, tu faz um projeto mais simples. Até perguntar assim que, às vezes, por exemplo, a Williams é campeã nos últimos anos, faz uma temporada boa e daí no outro ano nós vamos revolucionar e vamos buscar alguma coisa a mais para andar na frente e daí no ano seguinte eles andam lá para trás. Eu até queria saber num carro de corrida, como é que é esse tu apostar numa, tu sabe que funciona ou tu tentar uma novidade assim muito estrambólica e existe isso também no projeto de um protótipo assim, quando vocês pensam num carro de corrida? Pode ser pro Ademar ou pro Juliano? Não? Eu imagino que é Ademar. uma diferença astronômica entre uma fábrica como a nossa e uma Fórmula 1. Mas assim, é que a Fórmula 1 tem muito engenheiro envolvido, é muita gente. Então eu imagino que é uma empresa assim, que a administração dessas cabeças, por exemplo, de fazer com que eles sigam um caminho, deve ter muito ego ali dentro. E alguém lança que essa novidade vai ser o que vai funcionar. Claro, eles têm cálculos, eles estudam, eles têm túnel de vento, um monte de coisa. Mas na verdade assim, é tudo tão sutil, né, que qualquer coisinha, por exemplo, a gente vê em corridas nossas aqui, uma calibragem faz você ganhar a corrida. Então, calibragem de pneu, no caso. Calibragem de pneu, exatamente. Então é assim, é tão sutil a coisa lá que eu imagino assim que as cabeças também têm personalidades fortes e eles põem na cabeça que eu olhei, vi que esse projeto é o melhor. E aí ele acredita naquilo e vai. E chegar lá adiante, por exemplo, o piloto não se acerta também. Eu imagino, ele estava falando de uma situação lá que o Ricciardo não está andando na frente do Vettel, né? Do Vettel. Eu acho que ele entrou e se adaptou melhor com esse motor turbo, com toda essa questão assim de pneu, de torque, de motor. E eu acho que ele, apesar que não vamos dizer que o Vettel não se adaptaria, mas são coisas tão pequenas que eu acho que no somatório faz com que seja um sucesso o que você anda lá do meio para trás. É que tem aquela situação, né? O carro tem que ser rápido, mas o piloto tem que ter um nível de conforto no que ele está conduzindo, né? Para conseguir extrair o que o carro faz, né? Imagino que tem esse equilíbrio também na engenharia. Não adianta tu fazer o carro mais rápido do mundo que ninguém consegue pilotar, né? Aqui, ó, pessoal, apenas para registrar, o pessoal brincando aqui já no WhatsApp, um ouvinte aqui que não se identificou, até peço que mande um WhatsApp, uma mensagem se identificando. Ele brinca que depois da morte do Ayrton Senna, qual piloto brasileiro mais deu alegrias aos brasileiros? E aí tem aquelas opções, né? Rubens Barrichello, Felipe Massa, Cacá Bueno ou o glorioso Marco Velho, que é o hit da internet, Marco né? Velho. O grande Marco Velho aí da internet. Nos atacando o Marco Velho. Exatamente, não escapa nunca. Aliás, todo programa que a gente fez, eu acho que o pessoal brincou Citações. com citações
ao Marco Velho. Manuel, a gente tem parada nos boxes agora, Manuel? Certo, a equipe chamou, nós vamos para os boxes, vamos para o primeiro intervalo do Guaíba 300 por hora. Em seguidinha, já voltamos com mais informação, muito automobilismo aqui na Rádio Guaíba. Para você que gosta de futebol internacional, notícias, entrevistas, análises, quadros e curiosidades, fique ligado no Futebol pelo Mundo. Todos os sábados, os destaques do que rola pelo mundo, dentro e fora dos gramados. Futebol pelo Mundo é todos os sábados aqui na Guaíba. Apresentação, João Vitor Ferreira. E com vocês, o motoqueiro de aço! Sem sair da sua moto, ele cruzará a argola em chamas! Passará pelas bolas de demolição e atravessará o lago de ácido! Se você quer tentar a sorte, tem um jeito mais fácil. Chegou a Loto Fácil da Independência. Você pode ganhar um prêmio estimado em 80 milhões de reais. E não acumula. Sorteio dia 7 de setembro. Loterias Caixa. Acredite, aposte. Ele te ensinou muito mais que teorias. Te preparou para a vida. Esteve próximo, acessível, buscou sempre estar presente. Venceu o cansaço de um dia de trabalho e com o coração em festa correu muito atrás da bola naquela partida de futebol. O tempo passou e os seus primeiros passinhos transformaram-se em largas passadas. Missão pesada e difícil, mas a recompensa sempre vale muito a pena. Mês dos Pais Agafarma. Sinta-se bem. Sinta-se em casa. A Federarroz convida os orizicultores e a cadeia produtiva do setor para a abertura oficial do plantio do arroz. O evento estará debatendo os custos de produção, eficiência e economia. Será realizado no dia 29 de agosto, a partir das 2 da tarde, no auditório da Farsul, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O evento tem o patrocínio do Instituto Rio Grandense do Arroz e o apoio do Sistema Farsul. Participe! Mais informações pelo telefone 55 34 22 94 82. Domingo de Grenal. Liga na Guaíba. O Grenal começa mais cedo aqui na Guaíba. A partir das 9h30 da manhã, a equipe de esportes da Guaíba já estará em campo, trazendo todas as informações do clássico de maior rivalidade do Brasil. Time escaladíssimo. Orestes de Andrade, Cristiano Silva, Carlos Guimarães, Flávio Dalpisol, Igor Póvoa, Rafael Pfeiffer, Jason Lisboa, Nando Gross, Felipe Duarte, Franklin Dervick, Vinícius Sinotti, Gutierrez Sanches, João Vitor Ferreira, Vitória Famer, Samantha Klein, Rodrigo Morel. Pensou o Grenal? Pensou Guaíba. Jornada Esportiva da Guaíba. Oferecimento Loterias Caixa, Coca-Cola, Sicredi, Chopp Calena e Banco Renner. Apoio Detran RS. Jogue em equipe no trânsito. Expectativa. Muito bem, estamos de volta, agora 1h25, 1h25, a temperatura neste momento na casa dos 16 graus em Porto Alegre. Você ouvindo o Guaíba 300 por hora, o programa de automobilismo aqui na Rádio Guaíba, comigo e com o jornalista do Correio do Povo, Bernardo Berti. A gente falou no primeiro bloco sobre Fórmula 1 e agora vamos falar sobre protótipos, né, Bernardo? Antes disso tem destaques.
Mas antes disso ainda, só queria identificar o nosso ouvinte aqui que mandou o WhatsApp, Marcelo de Porto Alegre, se diz fã do Nelson Piquet e que mandou a piada. E ele disse o seguinte: tá certo que o Massa não é parâmetro, mas o Bottas está sentando bem a bota na Williams. Quem sabe já, ele é fã do Nelson Piquet, quem sabe com alguma sorte e bons contatos a gente ainda traz uma palavra do Nelson aí no nosso programa. É uma Estamos expectativa. trabalhando, tá complicado achar o Nelson Piquet. Até eu não sei, o Juliano teve algum contato com o Nelson aí no começo de carreira, eu lembro, eu já vi fotos junto, tem alguma, qual é essa relação aí, só pra gente, tem algum caos pra gente contar. Eu morei um ano com ele em Brasília, na casa da mãe dele, né, Dona Clotilde, faleceu até. E eu tinha um contato, mas aí eu vim pra cá e fui perdendo contato, falo com ele, né, tenho uma relação boa. É porque andava de Fórmula 3 ali? Isso, corri de Fórmula Ford, é ele que conseguiu o patrocínio da Arisco na época pra mim. E botou até dinheiro dele na própria minha carreira e tudo. Só que aí depois eu vim pra cá e acabei fui perdendo contato, né? Como eu não sou de ficar ligando e ficar... Então foi... E você desistiu, você, enfim, fez uma carreira ainda em fórmulas, desistiu da fórmula, por que não foi adiante? A gente levantou isso porque no último programa a gente estava discutindo esse tema, né, que os pilotos brasileiros, muitos estão indo pro lado da estoque, das categorias de turismo, não estão entrando no segmento fórmula. Muito GT também. GT também. No teu caso, o que aconteceu? Foi opção? Foi a falta de verba? A gente tentou, né, fui para a 3000 europeia, que na época seria uma categoria seria europeia e internacional, né, unida europeia. Seria uma World Series, talvez. Tinha World Series naquela época também, mas ela seria uma categoria, vamos dizer assim, perto da Fórmula 1, onde até saiu o Felipe Massa, né? Direto para Sauber, né? Mas aí não tinha orçamento, a gente foi com pouco orçamento, uma categoria que tinha que treinar, a gente acabou não chegando lá em cima da hora, sem condição e sem condição de terminar o ano. Então, acabou que tivemos que voltar. Tive a opção da Indy, mas também não gosto dos ovais. Eu acho, na minha opinião, que o piloto tem, assim, óbvio, a participação, mas tem oval que é tudo pé embaixo. Aí não sei até onde o piloto tem tanta... Na corrida tudo bem, tem, né, linha e tal, mas eu assim, respeito quem gosta, mas na minha opinião não gosto de traçado oval e acho que o piloto tem pouca participação. Beleza. Bernardo, você queria dar duas informações relacionadas ao turismo regional que se mesclam com nacional e internacional, uma mescla boa. Até falamos brevemente de automobilismo americano, aí eu vou lembrar aqui do Pierre Kleinubing, que é um piloto gaúcho que há alguns anos foi para os Estados Unidos. Aqui ele não conseguiu oportunidades para correr, né? E foi para os Estados Unidos, ele foi campeão da Continental GT Series, lá nos Estados Unidos, que é uma categoria suporte aqueles protótipos Daytona que correm lá. Tudor Sports Car, agora é o nome. Você cada ano muda por causa do patrocinador, daí é difícil de dar nome para essas categorias. Mas é uma endurance americana, mais ou menos assim. E o Pierre voltou a correr esse ano, que ano passado ele ficou sem equipe, mesmo tendo sido campeão. E agora ele voltou a correr e nesse final de semana ele inclusive tem chance de pódio lá no circuito de Road America com a equipe Subaru que ele corre lá. Então é interessante essa situação, a curiosidade, um piloto gaúcho que é campeão dos Estados Unidos e está correndo esse final de semana. E temos a Fórmula Júnior em Brasília, que vai fazer uma Copa Nacional com pilotos daqui do Rio Grande do Sul e de vários lugares do país, vai ter entre 14 e 17 carros lá no Autódromo de Brasília, fazendo a primeira experiência nacional da categoria Fórmula Júnior. Então tem um boletim aí das categorias. Bacana. Daqui a pouco tem corrida em Ribeira, né, da Endurance, que até acredito que vamos ter vários protótipos MRX lá, MR18. Imagino que sim. Vou fazer uma pergunta agora relacionada à temática do programa de hoje também, que tem a ver com o Dia dos Pais, né? Como é dirigir um carro produzido, projetado pelo próprio pai? E como é projetar um carro para o filho? Em conjunto também. Em conjunto. Devem fazer. Como é que é o trabalho de vocês, assim? Eu imagino que isso aproxime muito vocês, né? O meu pai, eu comecei a minha carreira, obviamente, por estar ligado ao que ele faz, né?
Então, sempre estive no meio, né? Ele nunca me forçou nada, né? Até, assim, me deixava sempre muito tranquilo para escolher o que eu queria. Mas aí não tinha jeito, né? Acabei seguindo o caminho, né? E aí a gente agora, nas provas de endurance, a gente está sempre junto, né? Com o carro feito na Metal Moro, né? Que ele fez o primeiro carro em 99 e a gente acabou ganhando as 12 horas, né? Com o carro, foi a primeira aventura aí, né, da empresa, né? Com carros de competição, não kart, né? Então foi bem legal e lá pra cá a gente vem evoluindo, vem juntando as forças aí e tentando sempre fazer melhor. Né? Mas dá assim, eu queria, nessa relação de pai, filho, projetista, piloto, digamos assim, comenta o que do carro, já deu uma discussão assim, não funciona por causa disso, e daí funciona. Já deu discussão, aí tu deu puxão de orelha. Funciona, não funciona, já teve um momento assim. Não, a gente administra bem isso, mas assim, de certa forma eu comecei construindo o carro, ele até cuidava das corridas dele, mas ele acabou andando no carro e aí o carro já trouxe resultados na hora, né? O MCR ainda. Naquela época ele pegou o carro já deu resultado, ganhei umas 12 horas. E depois eu fui evoluindo e tal, e eu tinha meus conceitos, obviamente, né, tenho, mas daí ele começou a andar e tal, depois ele começou a crescer no acerto do carro, porque ele sempre trabalhou no acerto do Fórmula 3, do kart, essas coisas todas aí. Eu acho que desde o kart foi uma escola muito boa, porque propicia que tu faça muitas opções, muitas variáveis de acertos, então isso ele acho que assimilou bem e de certa forma ele tem isso como um dom. Então a gente foi aproveitando isso dentro da nossa fabricação. Claro que em alguns momentos eu discordava, mas acontece o seguinte, posso até discordar, mas quando vai para a pista e vem, você não tem mais nada para dizer. Acabou o argumento, não é assim? Foi para a pista, virou, no jeito que ele pediu, então não acabou, dá não tem mais como. Já teve assim um susto, algum acidente, alguma coisa em treino, em corrida? Graças a Deus nessa parte, olha, eu sou muito feliz porque os nossos carros vão e voltam inteiros. Isso eu acho muito bom, porque a gente vê, eu já trabalhei com muitos pilotos, até com o Rubinho, lá com o Senna, a gente esteve lá, o Piquet, Nelsinho, e assim, Tarso Marques, vixe, assim, uma infinidade de pilotos nós já trabalhamos. Mas assim, também trabalhamos com pilotos que não têm dom para ser piloto. E aí é ruim, porque quando se vê, você tem um equipamento tudo certinho, bom, e aí o sujeito vai lá, além de não virar, ainda bate, quebra o carro. Então, nesse lado, nessa questão, a gente, por exemplo, eu posso dizer que fui feliz, né? Porque o Juliano sempre pega o carro, traz inteiro, vira rápido, se tiver coisa para acertar, ele fala e a coisa acontece. Então, a nossa relação é muito boa em função disso, né? Porque eu vejo assim, equipes, famílias, as dificuldades, os caras ficam lá e não viram, e se matam, põem dinheiro, mas o que está acontecendo? O nosso não, o nosso caso é assim, botou na pista, o que tem que vir, vem na hora, sabe? E assim, graças a Deus, o nosso carro está aí despontando, andando na frente, muito rápido. Eu vou trazer como participação do ouvinte, lá, o Marcelo Giacomello de Bento Gonçalves, que é piloto e participador do nosso programa, frequente. Ele tinha perguntado, dentro dessa linha aí, de como é que começou a questão de vou fabricar um kart de competição? Lá em anos... Bom, e o avanço também, conta um pouquinho e dessa depois história. Como começou o MCR, que depois virou MRX, vamos... O kart foi assim, a gente morava no interior do Paraná e lá quando chovia não se saía da cidade, não tinha como. E aí eu curtia assim todas as revistas de cabo a rabo, 3 vezes até. E aí um amigo meu trouxe um kart, eu dei uma volta em uma só, e aí o vírus pegou, aí comprei meu kart, e aí teve a primeira corrida com 40 e poucos pilotos, eu ganhei a corrida, a segunda eu ganhei também, a terceira também, e os caras não estavam entendendo o que estava acontecendo. Eu me dei bem com aquilo, sabe? Mas depois eu não consegui seguir sendo piloto. Aí quando eu vim para Porto Alegre, encontrei aqui um pessoal daqui e a gente começou a fornecer algumas coisas. Aqui em Porto Alegre teve um momento em que a loja do Wilson iniciou a fabricar um kart, que só tinha uma marca de São Paulo. Né? E aí eu fiz algumas peças, mas depois por motivos financeiros e econômicos eles não levaram adiante. Aí acabou sobrando para Metal Moro, segui o projeto. Aí eu comprei o que sobrou. E aí montei o kart, fui lá e ganhei a primeira corrida, ganhei o campeonato gaúcho, ganhei o brasileiro. E aí foi, todo o nosso começo foi dessa forma. E a virada para os protótipos? Os protótipos, assim, eu sempre ia ao autódromo no fim de semana,
porque a gente já estava lidando com corridas, né? Aí teve uma corrida do Endurance lá, aí a gente olhou e viu que era um campo assim aberto, né? Que podíamos fazer alguma coisa, até tinha os protótipos lá bem simplesinhos assim, né? E até estava eu e minha esposa, ela olhou e gostou também, e aí resolvi fazer, aí comecei a trabalhar, entendeu? No sentido de fazer. Aí depois desse meio tempo apareceu até o Luiz Fernando Cruz, que trabalhou na Inglaterra, né? Tem uma experiência como engenheiro de competição, e a gente resolveu fazer o primeiro carro. E o primeiro carro foi lá, estreou, e o Juliano até foi convidado para correr no carro, porque eu tinha passado ele para a equipe do Motim, e com isso ganhamos a corrida, e aí embalou tudo. E aí começa a paixão, digamos assim, por esse tipo de carro. Que eu até queria fazer essa pergunta para o Juliano. Antes disso, só passar aqui o nosso WhatsApp para o pessoal, 93887532, o WhatsApp da Rádio Guaíba. Juliano, você tem experiência em categorias de Fórmula. Em que isso te ajuda para... tanto no acerto de carro, ou até na pilotagem de um protótipo? É que o carro de Fórmula... E até assim, desculpa te interromper, mas em relação a... Você falou também carros de turismo, você chegou a pilotar carro de turismo, alguma coisa? E eu imagino que do Fórmula para o protótipo dê para levar mais coisas, ou não? Estou equivocado. O protótipo está no meio, né? Entre o Fórmula e o turismo, né? O turismo é um carro mais lento, né? Ele é um carro mais fácil de guiar, porque as reações são... eu comparo a um videogame, é que nem tu botar no nível mais rápido e no nível mais lento. No nível mais lento tu tem mais tempo para reagir e tudo. Não que seja assim mais fácil, mas ele te permite tu pensar, né? No carro de Fórmula é muito rápido a reação. Então uma escapada traseira, a freada é depois lá dos 50, no turismo de freno 100. Então tudo isso é mais agora, claro, pilotos como na Stock tem um nível altíssimo, todos ali são acostumados nessa escola de vir de Fórmula, claro, um ou outro que não, mas são pilotos que são extremamente competentes. Então, não que seja mais fácil, a Stock Car é uma categoria super difícil, né? Uma categoria que tem um nível de piloto altíssimo. Um segundo te manda para o fim do grid, né? Agora, aqui o carro é mais lento, isso dá uma nivelada, vamos dizer assim, tu consegue ver pilotos, às vezes não tão bom, ganhando corrida. E quando quando não deveria, né? Tem ali 20 ou 15 pilotos na Stock Car que são muito bons, né? Eles nunca poderiam estar andando atrás de alguns pilotos, às vezes, que andam. Então, depende muito do carro. Como também na Fórmula 1, só que na Fórmula 1, o nível, para te acreditar, fazer uma curva de alta, tu não consegue imaginar que aquilo é possível. E num carro de turismo, tu vai vir escorregando, vai vir de lado, faz, né? Tinha um kartista que brincou comigo, até não lembro quem foi uma vez, lá no cartódromo de Tarumã, que disse, tu pega do kart indoor, tu vai pro shifter, não faz a curva porque tu é bom, tu faz a curva para não morrer. Essa mesma Fórmula 1 deve ser esse salto, assim. A primeira vez que tu faz a curva não é porque tu é bom, porque o muro fica mais duro. As pessoas falam de Fórmula 1 que o piloto é ruim e tal, mas qualquer piloto que esteja na Fórmula 1, o Felipe Massa, são pilotos extremamente talentosos. Esses pilotos são pilotos que não tem nenhum piloto lá, claro, talvez não tenha os astros, né? Tem o Alonso, o Hamilton, são caras talvez acima da média, mas são caras que são Ayrton Senna, que estão andando talvez na mesma época ali, e que hoje, então é difícil, é muito complicado. Lá é um nível altíssimo, a gente realmente é muito difícil. O Juliano citou o Massa rapidamente, que vou pegar nosso ouvinte participante, o Davidson da Conceição, está nos ouvindo lá do Rio de Janeiro. Que bacana, um abraço para ele, para todo mundo do Rio de Janeiro. E está falando que o Massa pode estar com dificuldades, mas nós não somos um esporte que toma 7-1. No caso que mantém uma regularidade sempre com bons pilotos na Fórmula 1 e é um esporte muito difícil, né? Bem colocado. Até Ademar, que é mais experiente entre nós aqui, você pegou a época de ouro da Fórmula 1, né? Acompanhou lá os grandes pilotos. É uma queda brusca, né? Digamos assim, o que nós temos atualmente. Eu sinceramente, eu não levo muita fé no Massa, eu já disse isso algumas vezes aqui no ar, acho que ele é um bom piloto, enfim, mas não sei, não levo essa fé toda. A queda foi brusca. Eu acho que o país está carente, assim, de
assim, firmeza. Eu acho que os nossos atletas, o Fórmula 1, futebol, o pessoal desarma muito fácil, entendeu? Eu acho que psicologicamente a gente está muito fraco. Eu fiquei até com vergonha desse Mundial, porque 7-1 foi demais, assim, e uma equipe que não era para tomar 7-1, 1 ou 2, vai. Mas tudo isso me deixou abatido. Fiquei mal, porque digo assim, não, nosso país já era mal visto por algumas coisas, mas o nosso futebol era bom, nós tínhamos os pilotos bons, agora nem isso mais a gente tem. Então, olha, é péssimo pensar nisso para mim, sinceramente, muito ruim. E até eu estava acompanhando aqui na minha timeline do Twitter, né? E a gente acaba seguindo muitos pilotos, ex-pilotos, alguns sites, e o pessoal sempre bota fotos, assim, gosta de colocar fotos. E agora pintou uma foto do Ayrton Senna que eu fiquei pensando, puxa vida, há tanto tempo isso já aconteceu, né? O Ayrton Senna morreu há 20 anos e até hoje ele é lembrado e muito lembrado por tudo que fez. É impressionante a popularidade e o carisma, né, que ele tem perante ao torcedor. Isso por conta da vitória, né, Bernardo, que a gente discutia. Eu acho que criou-se um cenário, assim, por a gente ter tido a era dos ONs, né, Emerson, Nelson, Ayrton, que foi sempre uma sequência, não tinha nenhum piloto médio, né, nessa escada. Criou-se uma expectativa grande e a gente desaprendeu, talvez, os próprios pilotos que estão subindo, sei lá, o saber perder ou saber ganhar, não sei bem qual é a receita, mas buscar com um esforço, com um acerto, saber que, não, meu companheiro de equipe é melhor que eu, mas, sei lá, eu sou bom piloto, vamos achar outra alternativa. Não é a pior coisa do mundo saber que tem pilotos melhores que tu quer ser melhor que eles. Mas não é porque o cara é melhor que eu, acabou minha carreira. Não, tem que ver. A personalidade é importante nesse meio. Por exemplo, você tem que ter, assim, eu convivi com o Juliano, inclusive, a gente vê, no momento que tu tem uma estrutura por trás, assim, financeira, que tu não está preocupado com amanhã, se vai ter ou não vai ter, azar de quem está pagando, sei lá. E se tem uma personalidade forte, ela se impõe nesse meio. Porque se você ficar assim, você fica na dependência. Eu acho que fica na dependência de patrocinador, isso, daquilo. Já Ayrton Senna não queria saber, mandava todo mundo, porque o pai dele tinha condições e não eram uns custos como hoje, né? Então era muito fácil mandar todo mundo para aquele lugar, né? Assim como o Nelson Piquet, todo mundo conhece, então uma personalidade forte. E pilotavam bem, obviamente, então o Emerson já era mais político. Mas assim, essa história de personalidade forte e azar, assim, tipo de azar do que acontecer, faz com que essas pessoas abram caminho no meio nesse meio, porque esse meio é feito por cabeças muito fortes, personalidades fortes. O sujeito que é fraco não vai para frente, ou que for bonzinho, vamos dizer, bonzinho não vai. Eu não sei se estou falando bobagem, mas eu acho que uma vez o Luciano Burti, eu ouvi uma entrevista dele, ele comentou isso, que quando ele entrou na Fórmula 1, ele dizia que era muito bonzinho com o meio. E que o meio é avassalador, digamos assim, né? Com certeza. Tem então essa a questão, personalidade, né? Tem que ser muito forte, o sujeito tem que ter um caráter de touro para aguentar qualquer coisa, né? Aí ele acaba, por exemplo, o Hamilton não aceitou, né, a ordem da equipe de deixar o companheiro passar, porque não, vocês não vão fazer isso comigo. E era quem? Era o chefe de equipe dele, era Ron Dennis, quer dizer, imagina, então olha a personalidade do cara. Se é um outro já massa, pois é, quem sabe, então eu vou deixar, porque senão eu vou perder o emprego lá. Ele não queria nem saber se ia perder o emprego. A gente não esquece o Alonso is faster than you, né, no rádio do Felipe Massa. Sinal marcando 1h45, 1h45, temperatura agora em Porto Alegre, na casa dos 17 graus. Você ouvindo o Guaíba 300 por hora, que agora vai para a segunda parada do box. Vamos para o intervalo, né, Manuel? Tem intervalo agora? Em seguida, voltamos com o Guaíba 300 por hora. Você que se liga em lutas tem encontro marcado conosco todo sábado aqui na Guaíba. É o Nocaute Guaíba. Tudo sobre o universo do MMA e das principais modalidades. Nocaute Guaíba, todo sábado com Rafael Pfeiffer e Igor Póvoa. E com vocês, o motoqueiro de aço! Sem sair da sua moto, ele cruzará a argola em chamas! Passará pelas bolas de demolição e atravessará o lago de ácido! Se você quer tentar a sorte, tem um jeito mais fácil. Chegou a Loto Fácil da Independência. Você pode ganhar um prêmio estimado em 80 milhões de reais e não acumula. Sorteio dia 7 de setembro. Loterias Caixa. Acredite, aposte.
Ele te ensinou muito mais que teorias, te preparou para a vida, esteve próximo, acessível, buscou sempre estar presente, venceu o cansaço de um dia de trabalho e com o coração em festa correu muito atrás da bola naquela partida de futebol. O tempo passou e os seus primeiros passinhos transformaram-se em largas passadas. Missão pesada e difícil, mas a recompensa sempre vale muito a pena. Mês dos Pais H-Pharma. Sinta-se bem, sinta-se em casa. A Hyundai Caoa convida você a conhecer e fazer um test drive no novo i30, agora com motor 1.8 mais potente e econômico que o 2.0. Na Hyundai Caoa, você tem oficina especializada, manutenção com preços fixos e o atendimento que é referência em todo o Brasil. Você tem que conhecer as lojas Hyundai Caoa. 3 endereços em Porto Alegre: a Avenida Ceará 555, a Avenida Doutor Nilo Peçanha 1200 e Fernando Ferrari 1050. Pedestre, use sua faixa. A Federarroz convida os orizicultores e a cadeia produtiva do setor para a abertura oficial do plantio do arroz. O evento estará debatendo os custos de produção, eficiência e economia. Será realizado no dia 29 de agosto, a partir das 2 da tarde, no auditório da Farsul, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O evento tem o patrocínio do Instituto Rio Grandense do Arroz e o apoio do Sistema Farsul. Participe! Mais informações pelo telefone 55 34 22 94 82. O melhor do Brasileirão você confere aqui na Guaíba. Neste sábado, a partir das 6h15 da tarde, Criciúma e Cruzeiro. Não pode ser diferente, agora todos estão de olho no líder. Narração: Marcelo Cardoso. Comentários: Felipe Duarte. Reportagens: Gutierre Sanches. E no plantão, Rogério Belchi. Brasileirão é na Guaíba. Jornada Esportiva da Guaíba. Oferecimento: Loterias Caixa, Coca-Cola, Sicredi, Chopp Calena e Banco Renner. Apoio: Detran RS. Jogue em equipe no trânsito. Muito bem, de volta ao Guaíba 300 por hora para o seu terceiro bloco, o seu terceiro e derradeiro bloco aqui na Rádio Guaíba, 1h50. A temperatura em Porto Alegre neste momento na casa dos 17 graus. Lembrando que você pode participar conosco do programa através do WhatsApp 93887532, o WhatsApp e torpedo aqui da Rádio Guaíba. Vamos seguir o nosso programa, nossa entrevista, nossa conversa com Juliano Moro e Ademar Moro. Eles que vão falar agora, a gente vai falar basicamente sobre os protótipos, né, que estão em construção e que vão desfilar, digamos assim, nas 12 horas de Estado do Mundo. Até vou puxar pelo gancho até de pergunta de ouvinte novamente, que é ouvinte piloto, que é o Luiz Sérgio Sena Júnior. Tá lá em Garibaldi. Ganhou semana passada, não? Não, ele foi terceiro lugar ele vai vir conversar conosco. Terceiro lugar na Mercedes Challenge. Isso, exatamente. Na categoria dele. E ele nos mandou exatamente a pergunta que encaminha isso aí, que é os protótipos de cabine fechada, que a gente tem agora o MR18, o nome, que a Metal Moro está produzindo, já tem um na pista, que é o número 4, que é pilotado pelo Cláudio Ritt e os irmãos Roso, e estreou nas 12 horas de Tarumã do ano passado, e agora ele está na expectativa de o que a gente vai ter preparado aí para as próximas 12 horas, o que está na fábrica lá, se tem mais algum projeto bacana aí, que eu sei que esses tempos teve o Fiat 500 que vocês fizeram de corrida, quero ver se tem, além do grande, o filezão, que é o MR18, o que tem de interessante acontecendo na fábrica de sonhos da Metal Moro. Ademar. Bom, os protótipos o fechado, o MR18 nós estamos liberando mais uns 5 lá na fabricação, que devem andar na próxima corrida mais um, e na sequência eles vão entrando, acho que para os 12 horas, acredito que uns 4, com certeza, porque alguns estão de fora do estado.
vão estar competindo. E sobre novidades, assim, nós estamos aperfeiçoando esse carro, porque foi feito muito, assim, uma maneira econômica, numa maneira, assim, sem muito investimento, com uma base, assim, que pudesse ser viável para que a nossa clientela daqui, por exemplo, que o nosso perfil do consumidor do estado que gosta de endurance tivesse condições de ter. Então, muitas coisas não foram a melhor solução para o carro. Agora deve evoluir. Mas assim, está andando muito rápido assim mesmo, né? E já fez 2 poles aí, deixou de ganhar corrida por detalhe. E, eu acredito que para o ano que vem deva melhorar mais. E na sequência o Fiat 500, o MR1, né? Esse carro foi remodelado, porque quando a gente fez ele era muito curto, era um carro muito arisco, era difícil de pilotar por pessoas que não fossem profissionais. É um carro perigoso, inclusive. Então a gente remodelou, alongou, vai voltar com certeza bem forte. Falando do MR18, ele é um conceito novo em cima do MRX, que era protótipo com rodas aro 13, motores 4 cilindros, e eram protótipos leves. O MR18 é um conceito novo com muita segurança, é isso, nós estamos privilegiando isso. O principal aspecto é esse. Que seja um carro seguro. Então ganhou um pouco de peso, mas não é muito em razão do que melhorou, né? O consumo de pneu também vai ficar melhor, porque como é um carro que não é tão pesado, com os aro 18 vai ter menos consumo, que seria um aro 13, isso vai ser bom para as equipes, né? Enfim, e tem uma cara nova, né? Uma cara mais Le Mans, assim, digamos, não chega os pés ainda, mas a gente vai caminhando. Até a pergunta, a grande questão até pro Juliano, que já pilotou de tudo, assim, com nível de performance. Eu não sei se vocês já botaram um protótipo MX para correr 1000 milhas em anos atrás, se já teve um comparativo. O que falta para um protótipo gaúcho, assim, andar perto de um LMP2, de uma Le Mans, assim, é motor, porque o pessoal vai ficar curioso, então... O investimento é claro que a gente sabe que falta, né, mas... Eu acho que tu falou tudo agora no final. Mas a gente andou em São Paulo com o carro, ainda o modelo antigo, né, e virou 1.30, dei uma volta só lá em São Paulo. E Interlagos eles viraram 27, parece que parece que foi 27. 1,25 viraram os Audi. Não, mas o 2, né? O MT2 acho que vira 27. Ah, sim, comparando, eu tô o 2, mas essa é a realidade. Eu acho que isso é possível, sim. Hoje, se a gente for... Tá melhor que a Caterham. Se a gente for com um carro hoje para Interlagos, eu acho que 1,27 é possível. Bem dentro de uma realidade... Agora, claro, né? Contra um Audi, contra um carro desse, aí teria que ter outro planeta, outra situação. Com certeza, o investimento seria muito alto, mas o LMP2 é viável. Por exemplo, só acho que impede a gente de trabalhar mais nisso, porque tem uma exigência do cockpit, que é ser de fibra de carbono, homologado, um monte de coisa assim, que encarece muito. Mas se não fosse esse o problema, com certeza a gente acharia pessoas que investem e que a gente pudesse participar, e não faria feio, com certeza. E quem sabe para o futuro, não... Por enquanto não? Esse é um objetivo nosso, né? Eu espero que mais uns 2 anos a gente possa chegar mais perto. Mas realmente tem que fazer um belo investimento por causa do cockpit que é muito caro. É a questão da segurança mesmo no cockpit. É um nível europeu, né? Eles têm, os cockpits não pode ser tubular, tem que ser tudo de fibra de carbono, com teste de crash test, aquelas coisas. Então isso realmente eleva muitos custos. Agora, quanto ao motor, preparador e pilotos, nós temos tudo aqui, né? Inclusive o nosso chassi tubular andaria muito bem junto com eles, mas ele não vai ser aceito, né? Não seria aceito. E o time oficial Metal Moro vai estar nas 12 horas, vocês estão pensando em correr? É recordista lá de classificação nas 12 horas, acho que é 2 anos seguidos o recorde de Tarumã para classificação em 12 horas é do Juliano lá com o MRX 28, né, de vocês, é 28? 28, a gente junta lá uma tropa e vai andar às 12, né? Normalmente é assim, né? Porque... Onde é aberto mesmo, vamos com o xodózinho da casa. Por enquanto sim, porque, eu não sei, né? A gente tá tentando mudar, mas o problema é que eu tenho um outro trabalho, né? Que eu tenho uma equipe no Marcas, então... Às vezes às 12 horas fica para o último plano, né? Agora então monta o carro, vamos andar. Então aí não é o ideal, né? O ideal é fazer uma programação maior, poder testar o carro.
e poder participar das provas. Esse ano nós estamos participando, já participamos agora do Aporé, né? E a ideia é ir até o final do ano. Isso vai ser bom, porque daí o carro vai estar andando, a gente vai estar sanando os problemas dentro do carro durante a temporada. Perfeito. Agora, 1h56, vamos chegando já ao final do Guaíba 300 por hora. E a gente vai para o desafio, Bernardo. Agora uma surpresa para os nossos entrevistados, nossos convidados. O desafio do motor. Quer chamar, Bernardo? Vamos lá, vamos ver qual é o motor. E aí, Manuel, desafio do motor. Sequencial aí, eu acho que o pessoal conhece. São protótipo turbo, não? Exatamente. O cara conhece conhece a própria máquina. É o próprio MR18 número 4 com um motor Audi Turbo. E nas 12 horas de Tarumã do ano passado. Muito bem. Pegou Só um pouquinho, pegamos um que adivinhou o motor. Coisa linda, hein? Que Puxa coisa bem, Puxa a empilhada de marcha é bonita. Possivelmente pode ter sido até ele dirigindo esse carro aí. Enfim, 1h57, 1h57, você ouvindo o Guaíba 300 por hora aqui na Rádio Guaíba. A sua participação através do 93887532, o torpedo e também o WhatsApp da Guaíba. Agora 1h57, temperatura, só para confirmar, 17 graus em Porto Alegre. Uma última pergunta para os nossos entrevistados, Bernardo. Vamos pensar assim, sobre 12 horas ainda. Qual é por exemplo, o cara que andou de dia, como é que é andar num protótipo aberto, assim, o desafio, a sensação, a largada de 12 horas para o Juliano? Eu adoro as 12 horas, é uma prova à noite, né? A noite é muito especial, é muito legal correr à noite, né? Dá uma sensação diferente do dia. Tarumã, por incrível que pareça, é uma pista boa de andar à noite. Apesar de ser rápido, tudo não tem tanta diferença para o dia, porque as curvas são mais abertas, então o farol ilumina melhor do que numa pista como travada, porque quando tu faz a curva, o farol está apontando e não acompanha a curva, né? Então eu costumo falar que Tarumã para andar à noite é quase igual de dia, só que tem uma sensação gostosa, né? De velocidade, de farol, Eu me lembro de uma prova nas 12 horas, 3 anos atrás, que eu fiz na chuva. E o protótipo tem aquelas saídas em cima da carenagem dianteira para a lama, né? Então parecia que tu estava numa cortina da água, assim, mas assim, uma cortina, o farol dentro da cortina. Um trilho, né? E um trilho, uma coisa assim, nunca tinha passado por isso. Foi uma sensação bem legal. E o farol, né? Tá correndo. O farol, tão né? rápido. Essa prova foi terrível, né? Porque essa prova deu safety car, várias voltas safe. E o carro acoplanava no safety, para ter uma ideia de quanto estava chovendo, né? Mas foi bem legal. Realmente andar às 12 horas é uma prova muito especial. Beleza. Agradecendo então ao Juliano Moro e também ao Aldemar Moro. O Guaíba 300 por hora vai ficando por aqui. Feliz Dia dos Pais, né? É verdade, desejando a todos um feliz Dia dos Pais. Vem aí o Notícias em 1 minuto e em seguida você segue com a programação da Rádio Guaíba. Uma boa tarde. Achamos. Rádio Guaíba FM 101,3, AM 720 e na internet ela vai entrar no ar agora, radioguaíba.com.br.